Graças a Deus vimos porque é que o irmão Robson e o irmão Silas cresceram, não é? A Bíblia e a oração, já estavam pequenininhos, mas depois vimos que eles cresceram. Mas graças a Deus que é bom vermos as crianças e a sua simplicidade e acima de tudo terem o privilégio de desde pequenino crescerem nas Sagradas Escrituras e acima de tudo desde pequenino poderem ter acesso à Bíblia. Como foi dito já esta manhã, hoje comemora-se não só em Portugal, mas em quase mais de 60 países do mundo, o Dia da Bíblia. Tudo começou em 1549, quando um arcebispo, Thomas Cranmer, alguém que foi muito importante na Reforma inglesa, incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população pudesse interceder a favor da leitura do livro sagrado, a leitura das Escrituras. E sabe, está mais ou menos calculado que no mundo existam cerca de 6.700 a 7.000 idiomas e dialetos. Aí a Bíblia já foi traduzida perto de cerca de 3.000 entre idiomas e dialetos. Não a Bíblia completa, muitos idiomas e dialetos simplesmente foi traduzido o Novo Testamento, algumas vezes só algumas partes. Isto faz-nos pensar que há cerca de quase 4.000 idiomas ou dialetos que as Escrituras ainda não foram traduzidas ou parte delas não foram traduzidas. Por isso ainda há muito trabalho a ser feito. E também a primeira Bíblia que foi impressa no Ocidente, do qual foi dado o título da Bíblia de Gutenberg, um dos seus exemplares ainda está na Biblioteca Nacional em França. E agora também há a possibilidade até de ver online. Toda ela foi digitalizada. Aí este museu ainda tem esta possibilidade de poder ser visto. Novamente, nós temos um tesouro nas mãos, a Bíblia, a Palavra de Deus. E vemos algumas características disso mesmo. Em primeiro lugar, é um livro único. E único porquê? É o único livro em que há uma coerência. E temos que pensar que foi um livro que foi escrito por mais ou menos num espaço de 1500 anos. Mais de 40 autores inspirados pelo Espírito Santo, cerca de 40 gerações que foram envolvidas em todo este espaço, e desde o início até ao final, ela se mantém coerente. E acima de tudo, o foco principal de toda a Escritura é a pessoa de Jesus Cristo. Ela foi escrita em diferentes lugares, por exemplo, Moisés no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel num palácio, a Paulo dentro de prisões, Lucas enquanto viajava, por exemplo, João na ilha de Patmos. Vemos que em sítios diferentes, em condições diferentes. Muitas vezes Davi escreveu quando estava em tempos de guerra. Já Salomão, seu filho, muitas vezes aquilo que escreve em tempos de paz. Diferentes circunstâncias. Muitos escreveram quando estavam a gozar da alegria de estar perto do seu Deus. Muitos, apesar de estarem perto do seu Deus, escrevem quando estão a passar por agonias, por dor, por perseguição. Sabe uma coisa? A Bíblia que é a única que sobrevive a estes milhares de anos todos. No ano 303, o imperador Diocleciano, né? Começa já pelo nome, os pais não deviam gostar muito dele, ele emitiu uma ordem que todo o cristão e todas as Escrituras deviam ser destruídas. Igrejas deviam ser destruídas. Os próprios particulares, se proclamassem ou alguma coisa em sua casa fosse feito em que a palavra de Deus fosse lida ou que Jesus Cristo fosse mencionado, devia ser destruído. Mas damos graças a Deus que ainda hoje nós temos o privilégio de ter as Escrituras nas nossas mãos. É interessante que no ano de 1778 morreu um homem, um francês de renome, Voltaire, e que ele afirmou que depois da sua morte, 100 anos, seria o tempo necessário para que todo o cristianismo desaparecesse da face da terra. Toda a Bíblia desaparecia, todas as igrejas, em 100 anos, não existiria um único cristão. 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra, na sua própria casa, onde ele morou, onde ele fez esta afirmação, editou milhares de Bíblias. Isto para dizer o quê? A palavra do nosso Deus é algo precioso. E mais do que nós comemorarmos o segundo dia de dezembro, ao ser um dia comemorativo, para nós, os filhos de Deus, temos que pensar no tesouro, no bem-aventurados que nós somos
por termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Imaginem uma coisa, voltando lá atrás, nem toda a gente tinha acesso à palavra de Deus. Ela era lida. Eu muitas vezes penso, por exemplo, quando o livro de Isaías era lido e o povo o escutava e de pé, não é? Hoje, se o pregador se esticar um pouquinho mais, mesmo sentados, a gente olha, já todo mundo está incomodado. O povo ouvia a palavra de Deus de pé. E nós hoje temos no seu formato de papel, formato digital, e acho que muitas vezes nós não damos o valor que a palavra de Deus tem e deve ter nas nossas vidas. E hoje queria que nós pudéssemos ver alguns aspectos, mas antes disso, Salmo 119, 105, talvez dos versículos de Salmos que muitos de nós conhecemos de cor, eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos ter nas nossas mãos a Tua palavra, Senhor. Damos graças, Senhor, porque é um tesouro incalculável. É um tesouro que não termina, o seu valor não tem fim. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender exatamente aquilo que nós possuímos nas nossas mãos. Ajuda-nos a poder pegar neste tesouro e usufruir daquilo que Tu queres, possamos usufruir diariamente nas nossas vidas ao ler a Tua palavra. E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos pelo privilégio de a poder ter nas nossas mãos e, acima de tudo, Senhor, podemos ler no nosso idioma. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Isto foi, ao fazer este estudo, das primeiras coisas que nós nem muitas vezes nos esquecemos de agradecer o privilégio de nós, aqueles que conhecemos a língua portuguesa, que falamos a língua portuguesa, termos as Escrituras na nossa língua. Há cerca de 2 anos atrás, eu estava a ver um vídeo de uma tribo que estava a receber as primeiras Bíblias impressas no seu idioma. As pessoas choraram. As pessoas choraram quando conseguiram ter um exemplar, por muito pequeno que seja. Inicialmente tinham só o Novo Testamento, só mais tarde iriam levar toda a Bíblia completa. E muitas vezes nós temos a Bíblia, e é o que eu digo, eu acho que não damos o valor. Por exemplo, olhando para as Bíblias que eu tenho em casa, eu tenho várias Bíblias, várias traduções, Bíblias de estudos diferentes, algo que ao fazer o estudo eu gosto de ter. Mas muitas vezes nós não lhe damos o valor que ela deve ter na minha vida. Sabe uma coisa? Eu queria que víssemos alguns aspectos. A palavra de Deus, em primeiro lugar, ela limpa. João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos pensar mesmo na questão de limpeza. O que é normal? Não é? E vamos fazer aqui uma divisão para que ninguém fique fora. Normalmente as senhoras ocupam-se mais da limpeza da casa, e normalmente os homens, alguns homens, mais da limpeza da garagem. Mas vamos pensar na questão da limpeza geral, não é? O que é normal? Mesmo algo que é rotineiro, não é? Marca-se um dia ou marca-se uma hora. E o que é normal? Muitas vezes tira-se os móveis do sítio, tira-se tudo do sítio, limpa-se, volta-se a pôr no sítio, tudo limpinho, no fim aspira-se. Só que é uma coisa que é rotineiro. E é uma coisa que acontece. Eu não sei, mas na minha casa é assim, eu limpo uma vez, dia 1 de janeiro, não, dia 2, dia 1 é dia é feriado, não se faz nada. Dia 2 eu limpo e só volto a limpar dia 2 de janeiro no ano seguinte. Não é? Não. É algo que é constante, não é? Seria bom. Mas é algo que temos que limpar. E quantas vezes nós acabamos de limpar e olhamos, parece que não foi feito nada. Porquê? Porque o pó vai acumulando. Então é algo que tem que ser constante, é algo que temos uma rotina, é algo que nós nos preocupamos. E novamente, eu conhecendo a minha esposa como conheço e sei das coisas que preocupa é se recebe alguém em casa e a casa não está limpa. Mas mesmo que não receba, é algo que ela gosta de ter. E a maior parte das senhoras gostam de ter a sua casa asseada, limpa, pronta, a que possam receber seja quem for. A pergunta nesta manhã é: porquê é que muitas vezes nós nos preocupamos tanto em limpar a nossa casa e não estamos preocupados em limpar a nossa vida? Desta manhã na escola bíblica falávamos, o pecado é algo que está ainda na nossa natureza natural, pecaminosa. É algo que diariamente nós somos atacados. É algo que surge a qualquer momento. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós não estamos preocupados em limpar a nossa vida.
O apóstolo Paulo diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é algo que é preciso constante. A Bíblia é algo que nós precisamos de ler diariamente. Para quê? Para que ela possa limpar aquilo que ainda é preciso ser limpo. O pecado que ainda tenazmente nos assedia diariamente. Algo que ainda está ali é preciso ser limpo. E mesmo quando nós achamos que já está limpo, sabe o que acontece? Novamente, é preciso limpar outra vez. Porquê? Porque é algo que é constante. Novamente, como eu disse, há pessoas que têm a sua rotina, ou porque marcam um dia ou hora, seja o que for, e nós precisamos de ter esta rotina diária da leitura da Palavra de Deus. Para quê? Para limpar aquilo que está errado. E, novamente, quando fazemos limpezas, e se queremos uma coisa bem limpa, novamente usamos produtos. Uns são melhores do que outros. Sabe uma coisa? Quando algo está errado na nossa vida, muitas vezes o melhor produto que devíamos usar, que é a palavra de Deus, para limpar, ela muitas vezes é esquecida. Talvez muitas vezes tentamos usar algo, talvez um bom livro, e nada contra os bons livros, e há bons livros que nos podem ser uma ajuda, mas nada, nem absolutamente ninguém, nem nenhum livro pode substituir a palavra de Deus. Ele é o melhor alimento para limpar a nossa vida. Sabe uma coisa? É algo que nós precisamos fazer diariamente. Não só ela limpa, como a palavra de Deus aperfeiçoa. Sabe uma coisa? Eu gosto muito de trabalhar madeira. Mas, normal, a madeira, quando nós a compramos, ela não vem pronta. A madeira vem bruta, vem áspera. E para ela ficar como normalmente eu quero, quando eu estou a fazer um projeto, ela tem que ser quê? Ela tem que ser aperfeiçoada. Muitas vezes é preciso usar um formão, pode ser uma plaina, muitas vezes ela tem que ser cortada, ela tem que ser lixada, ela tem que ser desbravada. Para quê? Para que o resultado final seja algo perfeito. Aquela madeira lisinha, aquela madeira bonita. Mas quando nós pegamos naquele primeiro pedaço de madeira, muitas vezes nós não conseguimos visualizar que ela possa ficar aquilo que ficou. E às vezes nem fazemos ideia de todo o processo que às vezes um pedaço de madeira leva para quando nós olhamos e assim, olha, está ali uma peça bonita. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, que lemos há pouco, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Ela é apta para quê? Para vir o formão e tirar aquilo que está mais. Ela é aquela plaina que vem para aplainar, para deixar direito. Ela é aquela lixa que vem para deixar aquela madeira ainda mais macia do que ela era no início. E depois termina o versículo, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É uma coisa, muitas vezes, dos últimos projetos que eu fiz de madeira, quando eu peguei numa madeira, uma madeira velha, antiga, quando eu comecei a raspar, eu não fazia ideia a beleza que estava por baixo daquela primeira camada. Linda, aqueles peios lindos. Sabe uma coisa? É uma madeira dura. É uma madeira que até chegar ao ponto de ficar lisa, ela deu muito trabalho, porque parecia que cada vez que eu lixava, ela ainda mais áspera ficava. Mas foi-se lixando, fui lixando. Chegou uma altura e disse, ela é bonita, mas dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. Mas sabe uma coisa? No final ficou uma coisa linda. Ela ficou pronta para ser usada. A palavra de Deus é algo que nos aperfeiçoa a nós. Mas para isso eu preciso deixar que a lixa venha e lixe. Para isso eu preciso deixar que a plaina faça o seu trabalho. O formão chega lá e tira aquilo que está a mais. Muitas vezes o serrote vem e corta, porque há algo que já não é bom. Essa madeira que eu usei tinha lá pedaços que já tinha algo, tinha bicho. Como eu disse, era uma madeira antiga, já estava fora, era preciso pôr fora. Era preciso tirar para quê? Para que o resto que ainda estivesse bom pudesse ser aproveitado. Repreensão, correção, ensino, educação na justiça. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. Não só nos limpa, como aperfeiçoa. Mas também ela liberta. Sabe uma coisa? Quantos de nós já não fomos escravos, por exemplo, dos nossos medos? Eu muitas vezes fui escravo do meu próprio medo. Quando nós começamos a pensar, olha,
Será que vai ser possível? Será que agora eu vou conseguir? Será que não vou? Nós não reparamos, mas ficamos presos no nosso medo. E o nosso medo, muitas vezes, o que é que faz? Faz com que nos impeça de quê? De agir. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que estas circunstâncias e estes medos que muitas vezes nos vão assolando impedem-nos de fazer algo? Sabe uma coisa? Muitas vezes há pessoas que estão presas pelas suas emoções. Há pessoas que ficam presas. O que é que os outros acham de mim? Será que eu sou querido, não sou querido? O que é que as pessoas pensam ou não pensam? Elas só vivem de acordo com o que o resto que está à sua volta acha ou não acha delas. E isso impede o seu viver diário. Elas ficam presas, elas ficam escravas. Mas a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não precisamos ser escravos. Nós somos livres. Acabamos de gritar bem alto, livre sou. Mas sabe uma coisa? Para ser livre eu preciso deixar que Deus me aperfeiçoe. Para ser livre eu preciso deixar que a palavra de Deus me limpe diariamente. Eu preciso deixar que Deus transforme a minha vida para que eu não fique escravo daquilo que me aprisiona diariamente, daquilo que me mantém feito refém, daquilo que me impede muitas vezes de progredir e principalmente na minha vida espiritual. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? Uma coisa, a minha pergunta é, o que é que Deus pensa de mim neste momento? Essa é a minha primeira pergunta. Eu muitas vezes estou preocupado com os outros à minha volta, mas, meu Deus, Ele olhando para a minha vida, como é que está a ser a minha vida? Como é que eu estou a viver a minha vida? Será que eu ainda estou aprisionado? Será que eu ainda sou escravo da velha vida? Essa é que tem que ser a minha primeira preocupação. Por isso é que damos graças a Deus de podermos viver como igreja. Porquê? Porque nós temos que ser uma ajuda uns para com os outros. Alguns dias atrás eu estava a ver um vídeo sobre uma maratona. E em primeiro lugar, segundo e terceiro, eles vinham bem afastados do resto dos corredores. E o que aconteceu foi que o que vinha em primeiro lugar, a cerca de nem 50 metros da meta, ele começou a desfalecer e caiu. O que vinha em segundo lugar tinha a hipótese de fazer a grande passagem da meta em primeiro lugar. Sabe o que é que ele faz? Quando ele passa, olhou para trás e viu que aquele corredor se tenta levantar novamente e cai, ele parou, volta para trás, pega nele em ombros e começa a arrastá-lo. Entretanto, o que vem em terceiro lugar, passou, levantou os braços, ficou em primeiro. Aquele traz aquele homem, sabe o que é que faz ainda na meta? Tira-o, empurra-o para que ele passasse em segundo e ele acaba por ficar em terceiro. Ao ver aquele vídeo eu pensei, era tão bom que nós como irmãos na fé pudéssemos fazer o mesmo. Quando alguém está caído, olha, anda, eu levo. Sabe porquê? Porque nós nos esquecemos que hoje eu estou de pé, mas amanhã eu posso estar no chão. Eu hoje posso ser uma ajuda, mas amanhã eu preciso de ajuda. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes nós ainda estamos escravos na velha natureza. Não só limpa, não só aperfeiçoa, não só liberta, como ela santifica. João capítulo 17, versos 15 a 17 diz: não peço que os tires do mundo. E a verdade é que nós todos vivemos neste mundo, com todas as circunstâncias. Como ainda hoje de manhã estávamos a dizer, no ano 2020, o ano 2020 foi o ano mais atípico para todos. O ano 2021, exatamente o mesmo. Porquê? Porque ainda não sabemos bem o que é, o que não é. Ainda há pouco estávamos a falar o que é que vai acontecer. Será que depois do Natal, do Ano Novo, o que é que vai acontecer? O ano passado aconteceu o mesmo. Será que isto vai fechar? Não vai? Vivemos estas incertezas. Mas sabe uma coisa? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos parar um pouquinho. O povo que o Senhor escolheu para si, o povo de Israel, era um povo enorme, não era? Sim ou não?
Não, era um povo pequeno. Era um povo perfeito, não era? Bem pelo contrário. Era um povo imperfeito. Mas foi o povo que Deus escolheu para quê? Para que Ele os pudesse santificar. Para que eles pudessem ser santificados, moldados, novamente, aperfeiçoados à sua imagem. O que é que nós somos hoje? Somos os seus filhos. Somos o seu povo. Com fraquezas, com dificuldades. Mas sabe uma coisa? Ele morreu. Jesus Cristo morreu por ti. Ele morreu por mim. Imperfeitos como somos. Uns mais do que outros. Uns maiores do que outros. Eu costumo brincar, uns com mais cabelo do que outros. Uns com mais barriga do que outros. Seja o que for. Sabem uma coisa? Mas todos nós somos imperfeitos. E o que Deus quer é que nós nos deixemos moldar, que nos deixemos aperfeiçoar, limpar o que é preciso, libertar daquilo que nos tem mantido escravos e sejamos santificados para Ele. Mas sabe uma coisa? Eu não gosto disso. Porque, como eu disse, o aperfeiçoamento, ele dói. A madeira não fala. A madeira não... Mas imaginem se um pedaço de madeira falasse quando nós estamos a trabalhar. Quando nós estamos a serrar. Quando nós estamos a passar a plaina. Quando nós pegamos no formão. Ou pior ainda, quando estamos a espetar um prego ou um parafuso. Imaginem se a madeira falasse. Ela não fala. Mas sabe uma coisa? Nós falamos. E quando o Senhor começa a aperfeiçoar, quando o Senhor começa a tirar aquilo que é necessário, dói. E a maior parte das vezes nós não gostamos. Mas sabe uma coisa? É o que é necessário. Para quê? Para que no fim a nossa vida seja santa. E nós precisamos estar o mais próximos, o mais parecidos, deixem-me usar a expressão, com o nosso Deus. Sabemos que nunca iremos chegar à perfeição e o único perfeito é Deus. Mas isso não pode ser desculpa de dizer, ainda esta manhã o pastor João estava a dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É verdade, há coisas que nascemos assim, vamos morrer assim. Eu estou a falar na questão física, não há hipótese, não é? Uns são mais bonitos que outros e por aí fora, como já falamos, mas não há nada a fazer. Mas na nossa vida espiritual, muita coisa pode ser mudada, se nós quisermos. E sabe uma coisa? É a palavra de Deus que muda. Através do seu Santo Espírito. Por isso é que eu disse há pouco, não é o facto só de comemorarmos. Graças a Deus podemos comemorar o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Ok, mas que impacto ela tem na tua vida? Que impacto a palavra de Deus tem diariamente na tua vida? Será que ela está a limpar o que é necessário? Será que tu estás a deixar que ela aperfeiçoe o que é necessário? Porque muitas vezes nós somos advertidos que temos algo. Por exemplo, das coisas que acontece, não sei se com os vossos filhos, mas as minhas filhas é normal. Olha, tens o atacador desamarrado. Eu sei. E continua. Mas podes tropeçar. Não há problema, daqui a um bocado eu vou pôr direito. Nunca aconteceu? É igual. Porquê? Mas foi advertido. O atacador não está direito. Pode tropeçar ou alguém ao lado até calcar o atacador e a pessoa pode... não há problema, mais à frente eu faço. Sabe uma coisa? Nós como pais, às vezes dizem assim, como é que é possível alguém pensar assim? E nós como filhos de Deus, como é que fazemos? Quando muitas vezes somos advertidos que o atacador está desamarrado. Mais à frente. Olha, a camisa pode ter o botão desabotoado. Mais à frente. Porquê? Porque custa. Porque dói. Sabe uma coisa? Eu preciso de santificar a minha vida, porque é para Ele e não para mim. A última coisa que eu queria que víssemos é que a palavra de Deus discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz exatamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Há alguns dias atrás eu estava a ler a história de um pai que na sua ira
corrigia a sua filha porque ela estava a ser desobediente. Reparem que eu disse que um pai corrigia na sua ira a sua filha. Aquele pai poderia corrigir a sua filha. O problema errado aqui é que ele estava a corrigir na sua ira. Porquê? Porque algo no seu coração estava de errado. E era uma oportunidade de pôr cá para fora. Sabe uma coisa? Eu conheço as minhas ações. Ninguém se engana a si mesmo. Todos nós sabemos que se daqui a pouco houver alguma situação, como é que vamos reagir ou não? Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Porquê? Porque conhecemos o nosso coração. Sabemos exatamente se aquela circunstância chegar, eu vou reagir desta maneira. Porque é aquilo que eu tenho no meu coração. Por isso é que aquele pai estava a corrigir em ira a sua filha, porque o seu coração, por alguma razão, estava irado. E aquela foi a oportunidade dele, muitas vezes, de pôr cá para fora. Sabe uma coisa? Ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Como é que está o meu coração hoje? O que é que está lá dentro? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós andarmos amargurados, o que é que eu vou falar? Ai deve ser talvez daquelas duas letrazinhas, não é? Aquela palavra mais dita em todo o mundo. Ai. A verdade é que eu costumo brincar, mas é verdade. Nós portugueses somos muito chorões, não é? Por isso é que temos o fado. Não é? Chegamos perto da... Como é que está a sua vida? Mas a verdade é o quê? Porquê? Porque é aquilo que está cá dentro. É aquilo que nos consome diariamente. Quando nós muitas vezes devemos olhar, e a palavra de Deus nos diz, que isto tudo é quê? É passageiro. Há de chegar o dia que o Senhor nos irá buscar e estaremos com Ele por toda a eternidade. Então como é que está a tua vida? Apesar das circunstâncias, graças a Deus, porque eu sei em quem eu tenho querido. Mas novamente a resposta é não é? Se soubesse como é que é a minha vida. Uma vez estava a ler uma história sobre exatamente isto. Alguém que chega e disse, eu tenho uma dor de cabeça. Isso não é nada, eu estou com enxaquecas há 3 dias. Chega o terceiro amigo, eu já ando com enxaquecas há 1 mês. E chega o outro, isso não é nada, eu tenho enxaquecas desde que nasci. E por aí fora. Sabe porquê? Porque a nossa vida é sempre pior que a do outro. Nós temos sempre piores que os outros. Porquê? Porque é aquilo que muitas vezes o nosso coração tem. Eu sou isto, eu sou aquilo. E porquê eu? Porquê a mim? Ela discerne os pensamentos e o propósito do coração. Eu queria terminar esta manhã com Jeremias, capítulo 29, verso 13, que diz o seguinte: o Senhor falando ao seu povo através do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe uma coisa? Eu acho que muitas vezes nós nos tentamos enganar a nós mesmos. Nós tentamos dizer que não, eu sou firme. Não, eu diariamente busco a palavra de Deus para orientar a minha vida. Mas sabe uma coisa? A maior parte das vezes nós nos estamos a enganar a nós mesmos. Porque o Senhor diz, olha, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Por outras palavras, todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, todo o vosso corpo, tudo, se vocês me buscarem a mim com tudo, aí vocês me achareis. Mas muitas vezes nós estamos só à espera que Deus diga aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes achamos que o facto de rapidamente buscar-me e achareis quando buscares todo o vosso coração, Senhor, obrigado por este dia, obrigado, abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus, amém. Ok, já tive o meu tempo com Deus. Não chega. É preciso buscar. Como eu disse, a palavra de Deus é um tesouro que nós precisamos de desfrutar, de ver o que está. Imaginem agora que se nós achássemos uma arca do tesouro, não é? Iríamos fazer o jogo dos piratas na ilha deserta, encontrávamos uma arca do tesouro. O que é que cada um de nós fazia? Vamos lá pensar. Abríamos a arca e o que é que fazíamos? Qual é a tendência humana que nós temos? Respondam, podem responder. Mas o tesouro é todo nosso. Mas o que é que nós queríamos ver? Tudo o que estava lá dentro. O que é que nós começaríamos a fazer? Tirar as peças que estão em cima para ver o quê?
o que é que estava lá embaixo? É ou não é? Ou simplesmente abriram, ai que tesouro bonito, pronto, fecha e guarda. Eu não conseguia fazer isso. O que é que tem lá dentro? Começava a tirar as peças de cima, ver o que está por baixo. O que é que nós fazemos quando encontramos uma caixa, por exemplo, lá em casa antiga, e começa a haver uma fotografia em cima, começa a ver isto? O que é normal? Nós começamos a tirar e vamos até ao fundo da caixa para ver tudo. Sabe uma coisa? É isto que Deus espera de nós em relação à sua palavra. Não é só tirar, olha que bonito, está aqui uma fotografia, bom, pronto, fecha a caixa. Não. Voltar, escavar. O que é que tem mais? O que é que eu posso ver mais? O que é que esta caixa, o que é que este tesouro guarda para mim? Era exatamente isso que o Senhor estava a dizer ao povo. Olha, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, quando vocês quiserem realmente conhecer tudo o tesouro que vocês têm na vossa mão, aí sim vocês me acharão. Como eu disse há pouco e no início, não basta só o facto de nós comemorarmos o dia da Bíblia, e graças a Deus porque isso pode ser feito, mas acima de tudo termos a noção do tesouro que está nas nossas mãos, e seja ele qual for. Há pessoas que têm Bíblias com 50, 60 anos, já foram talvez Bíblia do seu avô, do seu pai, mas não é nessa questão de tesouro que eu estou a falar. Estou a dizer no tesouro das palavras que estão lá dentro, do conforto, aquela palavra que limpa, aquela palavra que aperfeiçoa, aquela palavra que nos liberta, que nos santifica e acima de tudo que limpa o nosso coração. Sabe uma coisa? Porque nós agimos e falamos daquilo que está aqui dentro. Nos próximos dias, nos próximos anos, diariamente nós tenhamos este sentimento de agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que temos de ter a sua palavra nas nossas mãos. É um privilégio, é um tesouro. E não só tê-la, mas também como algo que temos vindo a falar, proclamar aos outros a palavra do nosso Deus. Nós neste momento iremos ficar aqui na nossa transmissão, porque também vamos ter o privilégio de tomar parte dos símbolos e recordar exatamente o que Jesus Cristo fez naquela cruz por cada um de nós. Por isso, estamos gratos àqueles que nos acompanharam ao longo desta manhã, ao longo desta transmissão, e iremos terminar aqui a transmissão, embora todos nós somos convidados a podermos tomar parte do pão e do vinho, a que simboliza o corpo e o sangue que Jesus Cristo derramou por cada um de nós. Vamos só mais uma vez fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. E Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. E como lemos, Senhor, que ela possa ser a luz que ilumina o nosso caminho, que ela possa ser a luz que nos mostra por onde andar, que ela possa ser também a limpeza, o aperfeiçoamento que nós precisamos na nossa vida. Mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos te buscar a Tua palavra de coração, sabendo que sem ela nada somos e nada seremos neste mundo. E estamos gratos ao Pai porque apesar de vivermos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo e temos uma ferramenta nas mãos para nos mostrar como, quando e a maneira como podemos viver neste mundo, não fazendo o que o mundo faz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.